Olá pessoal, showzinho? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo e hoje eu irei mostrar para vocês como trabalharmos com loop de repetição no Ruby. Então vamos mostrar alguns modos que a gente pode trabalhar com loops. Existem muitas formas, muitas maneiras, mas eu vou trazer aqui 6 tipos, tá? Bem simples e que são os mais usáveis quando a gente está construindo uma aplicação, quando a gente está desenvolvendo algum script ou algum código em Ruby, beleza? Bom, eu tô com o Ruby aberto aqui, tá? Então tô na versão 2.6.6, tá? Eu tô com o IRB aberto, não preciso de nenhuma aplicação Rails nem nada disso, só instalar o Ruby e a gente já vai ter um interpretador em linha de comando, tá? É só digitar IRB e dar um Enter que ele abre essa linha de comando que a gente pode executar código Ruby no terminal aqui sem precisar escrever algum código em um arquivo e executar. Em aulas futuras eu irei mostrar a vocês como fazer isso com arquivos, mas a ideia hoje é a gente trabalhar diretamente no console. Primeiro cara que irei mostrar a vocês é o map. O map ele é nada mais do que uma forma de você mapear cada elemento, como o nome já diz, map, de uma forma muito simples. Só que antes de a gente ver o map, a gente vai ver o each, que é cada, tá? Então eu vou para a gente trabalhar com loops, normalmente a gente precisa de um conjunto de dados. Então eu vou trabalhar com array aqui para a gente trabalhar de uma forma simples, tá? Então deixa eu criar um conjunto de array aqui. Pronto, digamos que eu tenho esse conjunto de números pares aqui, beleza? Esse array. Então o que acontece? O each, tá? Array.each ele recebe como parâmetro um bloco. E nesse bloco chave aqui, essa chave e fecha chave é a mesma coisa que a gente estivesse executando o do end, tá? Do end, que a gente usa no Ruby. Que um do end nada mais é do que uma outra sintaxe de bloco, mas a gente vai ver em outro vídeo como é que funcionam os blocos, tá? Então não se preocupem com isso. Eu vou usar blocos em uma única linha e esse cara aqui entre pipes, tá? É como a gente vai passar por parâmetro para dentro do bloco cada elemento que ele passar no array, beleza? Então eu vou chamar isso aqui de elemento, tá? De elemento. Então o que esse elemento, essa variável aqui interna dentro do bloco ele faz? Ele vai passar pelo 2, depois pelo 4, depois pelo 6, pelo 8, pelo 10. E aqui dentro, tá? Depois do pipe e antes de fechar a chave ou antes de fechar o bloco, imagine se estivesse usando o do end, é a mesma coisa. A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode imprimir esse elemento, calcular, fazer uma série de coisas que a gente quer aqui. No nosso caso aqui, eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou dar um puts aqui no element, para a gente ver o que acontece. Aí o que foi que o Ruby ele fez? Para como o each, cada elemento, eu quero que imprima, tá? Puts é a forma de imprimir o elemento. Então ele imprimiu 2, 4, 6, 8, 10. Digamos que eu quisesse fazer diferente. Eu não quero imprimir, eu quero simplesmente multiplicar esse elemento por 2. Então, fiz 2, eu vou dar um puts para ele imprimir, para você ver. O que acontece? 2 virou 4, 4 virou 8 e assim sucessivamente. Se eu não usar o puts, o que o each ele vai fazer? Ele vai simplesmente processar isso e não vai dar nenhuma resposta. Porque eu estou simplesmente multiplicando isso aqui por 2. Mas não estou fazendo nada além disso. Só simplesmente estou mandando ele multiplicar por 2. Ele em memória fez isso e só isso e acabou. Como no nosso caso a gente quer imprimir, então a gente bota o puts para a gente ver cada interação acontecendo, né? Então ele vai dar a impressão aqui, ó. E no final, tá? Isso é padrão do Ruby, ele exibiu o array que ele processou, tá? Isso aqui é um retorno da execução, tá? Isso é padrão no Ruby. Beleza, a gente já viu o each, que é muito simples. O primeiro tipo de loop de repetição que realmente a gente vai mostrar aqui, fora o comum, que é o each, que é o mais padrão, é o map. Então, ó, array.map. E aí ele se parece bastante com o each, tá? Com each, ó, element. E eu vou botar aqui e vou fazer a mesma coisa. Digamos que eu quisesse deixar esse número ao quadrado. Então, olha o que é que ele vai fazer, ó. Ele vai retornar o array, tá? Com a modificação de cada elemento, porque ele mapeia esse array. Do lugar do each, que ele faz só navegar por cada elemento, por cada índice, por cada valor dentro do array. Aqui, ele vai simplesmente executar isso e retornar essa resposta. Ele vai nos devolver um novo array com tudo que
que foi executado em cada elemento que ele processou. Só que se eu executar o ARR, olha só, e aqui é o original ainda. Ele não altera, tá, o array original que ele está mapeando. Ele simplesmente nos devolve um novo array, tá? E imagine que aqui é o array 1, ele vai retornar um array 2 com a resposta de cada processamento individual de cada elemento. O map é isso, é nada mais do que isso. Como é que a gente faria isso se fosse no modo antigo, sem o map? Olha só, sem o it. Olha o que eu teria que fazer, ó. Eu teria que criar um novo array, tá? Eu teria que fazer isso aqui, ó, array.it. Eu vou ter que processar por cada elemento e eu vou fazer o seguinte, ó, new array vai receber o processamento que eu quero, que é fazer o que? O elemento multiplicado por ele mesmo. Eu vou dar um enter. Olha só, o it, ele simplesmente processa cada elemento desse e só isso. Se eu executar aqui o new arr, olha só, ele retorna o array ao quadrado. Diferente do map que a gente fez aqui em cima, que aqui ele vai nos devolver já esse array já pronto. Então eu posso simplesmente, do lugar de gerar uma nova variável aqui do tipo array, mandar ele setar em cada interação do loop para esse novo array, o map ele simplesmente pode fazer isso aqui, ó. Eu vou chamar de array 3, tá? Ele já devolve isso automaticamente sem eu precisar criar uma nova aqui, ó. Um array novo. Se eu chamar o array 3, ele faz exatamente processar esse retorno e essa operação que ele fez aqui. Legal? Então, essa é a forma mais prática de você querer gerar um novo array manipulando todos esses elementos. Uma outra forma de você trabalhar com loop, um outro loop que você pode trabalhar é com o it com objet, tá? Então, o que esse cara faz? Vamos lá. Imagine que você queira trabalhar com um objeto sobre um número. Então vamos dar um exemplo. Nós temos aqui um array, tá? Que eu vou criar aqui da mesma forma: 2, 4, 10, 8 e 10. Beleza? E aí eu vou fazer assim, ó, hash 1. Digamos que eu quero trabalhar com esses números como forma de objeto. Quero transformar isso aqui em objetos. Então o que eu tenho que fazer? Qual a maneira mais arcaica, né? A não correta? Do mesmo jeito, array.it, eu vou passar aqui no pipe o elemento que eu estou passando, a variável é para dentro do bloco. Eu simplesmente farei isso aqui, ó, hash 1, eu vou botar aqui o element, eu vou chamar isso aqui de número, tá? Digamos que cada processo desse é um número, e o número vai receber aqui o número elevado a ele mesmo. Eu tô transformando esse array em um objeto, tá? Um hash com esses números ao quadrado. Eu vou dar um enter e se eu chamar aqui o hash 1, olha o que ele fez, ó. O 2 ao quadrado é 4, o 4 ao quadrado é 16, o 6 ao quadrado é 36 e assim sucessivamente. Ele gerou um hash de chave valor, né? Como hash a gente sabe que são chaves e valores. Então eu simplesmente peguei o número e disse que o valor dele é 4, do jeito que tá aqui, ó. O hash número e valor 4. Só que existe uma forma mais fácil de você fazer isso. Olha só a forma mais simples. Eu vou chamar aqui de hash 2 e vou fazer o seguinte, ó, array.it with object. E aqui, o que eu vou fazer? Eu criar um objeto de uma forma mais fácil. Olha só o que acontece, ó. Número, tá? Perdão, tem que passar aqui as variáveis para dentro do bloco, né? Número e resultado. Vou fazer assim, ó. Has número vai receber aqui, ó. Eu tô em dúvida, mas é assim, se eu não me engano, a gente vai testar. Olha só. Então o que acontece aqui, ó? O que é esse número e o que é esse has, tá? Se a gente fizer aqui vamos entender o que está acontecendo, né? Se a gente fizer um put no, olha o que ele faz, ó. Ele vai botar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Se a gente botar aqui o has, o que vai acontecer, ó? É o próprio objeto que está sendo construído, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tá fazendo isso aqui, a cada interação do objeto, eu estou retornando o próprio objeto. E eu estou setando no próprio objeto essa chave e esse valor. Olha como funciona. O has, ele é o resultado desse processamento que está acontecendo em cada interação desse array. Então, o que acontece aqui, ó? O has, quando começa, ele começa com um array vazio. Na segunda interação, quando ele
ele vier no 2 aqui, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai pegar o res, tá? Que é o array vazio, vai setar aqui uma chave, que no caso é o número 2, e vai setar o valor como o número ao quadrado. Na próxima interação, o que ele vai devolver não vai ser mais um hash vazio, vai ser um hash com esse valor. E aí no próximo ele vai setar esse aqui, e no próximo esse, e no próximo esse, e no próximo esse. O próximo loop que nós iremos ver é o itIndex. Esse loop ele é bem interessante porque, como a gente está trabalhando com loops, a gente tem uma forma de saber qual o índice do loop a gente está percorrendo. Então ele é muito útil quando a gente deseja saber o índice da nossa interação dentro do array, ou objeto, ou qualquer coisa do tipo. Como é que a gente faz isso no Ruby? Mas antes de eu mostrar a forma mais simples, eu vou mostrar a vocês a forma como a gente fazia anteriormente. Ó, eu tenho o array aqui, tá? De 2 ao 10. A gente usava o for, né? Ou o while, ou do while, o que você achar mais interessante para trabalhar com loop. Eu vou mostrar aqui a forma mais simples, tá? No Ruby, que é o for bem simples. Olha só, para ir de 0 até o array.count, o array que é a contagem, quantos elementos ele tem, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, puts, então o número, que aí eu vou passar aqui o array na posição i, e eu vou mostrar aqui o índice dele, ó, e o index vai ser aqui o i. Eu vou dar um end. Olha o que ele vai fazer. Ó. Ele me diz que o número 2, a posição dele é 0. O número 4, a posição dele é 1. E assim sucessivamente. Uma outra forma de resolver isso é com 3 pontos. Tá? Então vamos fazer. Tá? Então existem essas duas formas. Beleza. Só que isso aqui é um meio mando arcaico. Né? Ele não é muito interessante. Não tem uma forma mais simples de eu saber que índice eu estou no array. Existe. Então olha só. Array.it com index. Eu vou passar aqui o número e o index, tá? Que eu vou chamar de i. E eu vou fazer a mesma coisinha aqui. Eu vou copiar esse cara, vou colar. E do lugar de eu passar o array aqui, eu vou passar só o número, ó. E eu vou dar um enter. E olha só o que foi que ele fez. Ó. Ele fez a mesma coisa que esse aqui. Ó. O número 2 está o índice 0 até o número 10, que é o índice 4. Então, o it com index é um cara, quando você quer percorrer, é um it, só que um melhorado que te dá o índice na cada interação. Um outro cara bem legal que a gente vai ver agora é o partition. Partition é um cara que você usa quando você quer dividir, fatiar pedaços de arrays de um conjunto de dados, tá? De um elemento não, de um conjunto de dados. Então, olha só que legal o que acontece, ó. Como a gente faria isso no modo normal, né? Digamos que eu tenha um array, tá? Um array de 1 ao 10. Opa, 9, 10. Eu tenho um array de 1 a 10. E eu quero pegar os pares e os ímpares. Como é que a gente resolve esse problema? Então, nós fazíamos assim nas aulas de algoritmo, né? Vou gerar uma variável chamada ímpares. Vou chamar aqui pares. E aí eu vou iterar por cada um deles. E aqui eu simplesmente faria assim, ó. Se o número dividido por 2 for igual a 0, a gente adiciona se ele é par ou se não ele é ímpar. Só que no Ruby tem uma função muito legal chamada de ODD, que é o ímpar. Então ele está perguntando para esse número se é um ímpar. Já tem esse método pronto no Ruby. Não preciso fazer esse cálculo, dividir por 2 e se o resultado for igual a 0, para eu saber se é par ou se é ímpar. É um número ímpar? Ele vai dar true ou false. O even se é par. É um número par, ele retorna se é true ou false no número. Então, olha só o que é interessante. É ímpar. Então, eu vou pegar aqui os ODDs e vou adicionar esse número. Se não, eu vou pegar aqui os evens e vou adicionar o número. Eu vou encerrar aqui a minha condicional e vou encerrar aqui o meu loop. Aí, o que acontece? Ó, ele processou todo o array. E se eu chamar aqui o ODD ele me retorna só os números ímpares. E se eu pegar os evens, ele vai me retornar só os pares. Legal? É assim que a gente fazia nas nossas aulas de algoritmo. Só que o Ruby tem uma forma mais prática de fazer isso. Lembra que a gente viu o map, certo? Olha como a gente faz agora, ó. ODDS, eu vou receber aqui o array.map.
tá? Vou passar aqui, vou chamar isso aqui de N, de número. Eu vou dizer o seguinte, ó, retorna o número se o número, tá? Aliás, é N, né? Retorna N se N for ímpar. Já porque eu tô pegando aqui os ímpares, né? Ó, eu vou retornar no map só os números ímpares. E vou dar um Enter. Só que olha que curioso que aí acontece aqui, ó. O que que ele faz, ó? Ele só retorna os números se essa condicional for verdadeira. Um é ímpar. Ele, ó, no segundo, por ser um número par, ele retornou um nil. Ó, retornou ímpar, nil, ímpar, nil, ímpar, nil. E isso não é muito interessante. Só que tem uma forma de resolver isso. É a gente chamando aqui no final um cara chamado compact. O que compact ele faz? Ele faz uma cópia de si próprio, do próprio map que ele está fazendo aqui, que no caso é isso aqui, e vai remover todo e qualquer elemento que é nil. Então ele gera uma cópia de si própria, processa cada elemento automaticamente e o que for nil ele vai removendo. E aí ele retorna um novo array só com os números ímpares. Legal? Só que dessa forma não é prático, porque ó, observa, eu quero pegar agora os pares agora, né? Evans vai receber array.map. Vou passar o número, é a mesma coisa, pessoal. N se N for even. Tá, ele fez exatamente o contrário agora. Tá? O primeiro é nil, o segundo é par, o terceiro é nil, o quarto é par, o quinto é nil e assim sucessivamente. E para a gente remover os nils, a gente faz o compact. Ele vai fazer uma cópia de si próprio, do próprio array, vai remover os nils e devolver isso só os elementos sem ser nil. E a gente tem os pares. Só que não é interessante. Por quê? Porque a gente está gerando um processamento a mais só para fazer isso. Então, existe um método chamado partition, que ele faz exatamente isso aqui, tá? De uma forma mais veloz, de uma forma mais prática e de uma sintaxe muito mais interessante. Então, digamos que desse array eu queira só os pares. Olha só o que acontece, ó. Evans vai receber array.partition, beleza? Aqui eu vou ter o número, o partition é como se fosse um it, tá? Um it, um map, todo é como se ele fosse interagir por cada elemento. E aqui eu simplesmente faço assim, ó, num.even. Só isso. Aí o que que esse cara vai fazer, tá? Ele vai simplesmente pegar esse array, olha que legal, e vai fatiar ele, vai retornar um novo array, fatiando ele, tirando o que é ímpar e tirando o que é par, já porque eu tô querendo que ele fatie pelos números pares. Vou dar um Enter. Aí olha só o que acontece, ó. Primeiro ele retorna o primeiro array com os números pares e o restante ele devolve um novo array, tá? Então ele exatamente faz esse fatiamento, ele particiona, tá? Não é fatiar, tá? É particionar. Então ele parte o array em pedaços, sendo que o primeiro pedaço, o primeiro pedaço aqui, ó, que ele retornou dois arrays dentro de um array. O primeiro array aqui ele retornou os elementos que eu pedia na partição. E o segundo array é todos os elementos que sobrou dentro do array original que eu estou interagindo para ele partir. Legal? Se eu quiser o contrário, olha que louco, ó. ODD. Aí o que acontece? Ele simplesmente inverteu o resultado desse aqui, ó. Ele puxou todos os ímpares e o restante jogou para o segundo array, tá? De elementos que tem dentro do array original e devolveu. Olha que legal. Agora, em um único método, sem eu precisar ficar pegando quem são os pares e quem são os ímpares, em uma única ação. Aí o que eu posso fazer agora, ó? Eu posso chamar aqui os ODDs. E os Evans recebe isso aqui. Olha o que o Ruby vai fazer aqui, ó. Eu estou pedindo para particionar os números ímpares. Aí o Ruby vai devolver dois arrays, certo? O primeiro com a condicional que eu estou pedindo na partição e o segundo devolve o restante que eu quero. Como nesse nosso exemplo é um array de 1 a 10, então a gente pode deduzir que o primeiro array aqui vai ser a condicional de ímpar e o segundo array aqui é o de par. E ele vai instantaneamente atribuir isso às duas variáveis. Olha que legal. Se eu chamar o ODDS, ó, ímpar, e eu chamar o Evans, os pares. Para vocês não verem que eu estou utilizando a variável dos exemplos anteriores, eu vou chamar isso aqui de x e y. Ó. Ele vai fazer exatamente isso, ó, x e y. Olha que legal. Então, em uma única interação, em um único loop, que eu ganho processamento, velocidade de memória, eu estou buscando os pares e ímpares uma única vez, retornando os dois automaticamente. Beleza. O
próximo que eu quero mostrar a vocês um método chamado select. Então nós temos o array e a gente pode ter o seguinte, eu quero selecionar só os pares. Então olha só que legal, ó. ODDs vai ser array.select, tá? Vou passar aqui um n e aí n ponto, nossa, ODD. Olha o que ele vai fazer, ó. Ele vai selecionar só os pares. E também existe uma forma de ele fazer o contrário. Eu quero rejeitar somente os pares. Eu vou chamar aqui de even. Os ímpares, perdão, aqui tá chamando os ímpares, tá? Desculpa, gente. Aqui ele tá selecionando só os ímpares, tá? Agora eu quero rejeitar os ímpares, eu quero só os pares. Olha só, ele faz o efeito ao contrário. Então a gente tem como rejeitar um conjunto de valores dentro de um array no loop, como a gente tem uma forma de selecionar os valores no loop de um determinado conjunto de dados. O último e sexto modo de interação que eu vou mostrar a vocês é o chamado de find index. O que que esse modo ele faz? Ele vai nos dizer qual é o elemento passando o index que eu quero que ele processe. Então digamos, vamos a um exemplo. Nós temos um array aqui de 0 a 10, certo? Eu quero saber qual é o índice do elemento 8. Então o que que ele vai fazer, ó? Como é que a gente resolveria isso? Eu quero saber qual é o índice do elemento 8. Aqui, por a gente só imprimir array, a gente sabe que é o elemento 7, certo? Só que o sistema não sabe disso. Nós estamos sabendo porque nós estamos vendo aqui visualmente, mas no sistema ele não vai saber. A gente precisa dizer isso, por forma de algoritmo, qual é o elemento que eu quero saber o seu índice. Então, como é que a gente fazia isso nas aulas de algoritmo? A gente processa isso cada elemento, certo? A gente faria um for. Como a gente já conhece o it com index, a gente vai usar ele, ó. Array.it com index, tá? Aqui a gente passa o número e o i e a gente faz simplesmente o seguinte, ó. Eu vou imprimir aqui o índice se o número for igual a 8, porque eu quero saber o número 8 aqui, ó. Eu quero saber o índice do número 8, então eu estou fazendo a comparação com 8. Eu vou dar um enter, perdão, é um n, né? E ele me retornou o 7, ó. Bem simples, bem prático. Só que olha aqui, olha curioso. Essa forma, ele não é prático porque eu estou interagindo por todos os elementos. Eu estou indo no primeiro, indo no segundo, indo no terceiro, indo no quarto, indo no quinto, até encontrar o número aqui e retornar ele. Existe uma forma de uma sintaxe mais prática. Ele vai fazer a mesma coisa, só que de uma sintaxe mais simples, chamado de find index. Olha como é que funciona. Array.find index. E eu vou passar aqui o 8. E olha só o que acontece. Ele retorna o índice 7. Então, ele está buscando o índice de um elemento e retorna esse índice. Beleza? Pode ser que em algum momento você queira saber a posição de um elemento dentro de um array. Então, para você buscar isso no Ruby, é muito simples. Tem um método já prontinho para isso. Você não precisa fazer essa interação toda aqui, ó. Basta você fazer um find index. Como bônus, eu quero mostrar a vocês uma sintaxe um pouco mais interessante de como você fazer buscas de arrays dentro do Ruby. Vou mostrar a vocês uma coisa muito legal de bônus. Eu vou explicar isso com mais detalhes em vídeos futuros. Então não se preocupe se você não entender, mas é uma forma mais fácil de se buscar determinadas coisas. Então olha só, eu tenho um array, digo que eu quero selecionar só os pares. Olha essa sintaxe como é legal, ó. Select, tá? E .odd. Vou dar um enter. Olha que legal. O que isso aqui está acontecendo? Eu estou buscando os ímpares, eu quero os pares agora. Beleza? E eu posso usar isso aqui com todos os métodos que a gente faz interação, tá? Então, digamos que eu queira fatiar isso aqui em dois arrays, como a gente viu. Olha a sintaxe como ficou muito mais simples. O que isso aqui significa? Isso aqui significa que eu estou invocando dentro do método um novo método dinamicamente. Se você não entender o que eu vou explicar agora, não se preocupe. Eu vou fazer um vídeo no futuro para mostrar a vocês como esse cara funciona por debaixo dos panos, como ele opera. Isso é um pouco de metaprogramação. Então o Ruby tire dessas possibilidades de criar coisas mágicas. Então isso é uma das magias do Ruby,
que eu posso simplesmente passar aqui como símbolo o método que eu quero operar por cada elemento. Pensa na seguinte forma, imagine que esse E comercial aqui, ele é como se fosse o elemento dentro do array que ele está processando. 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. E esse 2 ponto aqui, ODD interrogação, é o método que a gente executa, porque é como que a gente fez no partition. Ó. Vamos voltar aqui no partition para você ver. A gente abre um bloco, passa para dentro do bloco uma variável interna, que é num, e a gente faz aqui um num.odd. Então, esse E comercial aqui é como se fosse esse pedaço aqui, ó. É como se ele pegasse o elemento atual da interação. E o ponto .odd é esse 2 ponto .odd ponto de interrogação. É esse método sendo executado aqui, ó. Então, a gente consegue fazer uma sintaxe que eu quero fazer o seguinte, olha, cada interação, pega esse elemento, tá, que é esse E comercial aqui, e executa esse método automaticamente. Então, esse cara aqui a gente está passando em forma de símbolo que método eu quero executar para cada elemento. E aí ele faz essa sintaxe aqui, ó, por debaixo dos panos. Legal? Então, essa é uma forma mais comum que você vai visualizar em projeto de Ruby on Rails, porque a galera gosta muito dessa sintaxe mais simples, tá? mais enxuta. Então não espantem se vocês encontrarem isso aqui, legal? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem com seus amigos, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!